a deputada estadual de São Paulo, do PSOL de São Paulo, Ediane Maria, deputada com atuação aqui na Alesp em São Paulo, que já está ao vivo conosco aqui no nosso Rede TV Notícias. Deputada, muito obrigado pela gentileza de nos atender, seja muito bem-vinda. Eu queria te perguntar como é que a senhora está vendo essa campanha eleitoral aqui no estado de São Paulo, Haddad e Tarcísio, os principais nomes que disputam o Palácio dos Bandeirantes, como é que está sendo a visão dos deputados da esquerda em relação a esse pleito? Tem um risco aí, né, que aliás os deputados da esquerda, os políticos de esquerda, eles temem que o negócio aqui em São Paulo seja resolvido no primeiro turno a favor de Tarcísio. Quero saber a tua opinião em relação a isso. Boa tarde. Boa tarde, William. Eu quero agradecer o convite por estar aqui hoje, né, participando desse programa fundamental. Bom, qual que é a minha perspectiva aqui no estado de São Paulo? Desde quando eu entrei na Alesp, né, primeiro mandato, tudo, e eu comecei a perceber, William, umas coisas que eu acho que é interessante a população saber. Eles falam pra gente que tudo que tem de ruim no estado de São Paulo é a esquerda que faz. E é impressionante, né, que nunca houve, em 190 anos da Assembleia Legislativa de São Paulo, nunca houve um governo de esquerda. Eu tenho muita empolgação. Se tem alguém da esquerda que está desempolgado, achando que o Tarcísio vai ganhar no primeiro turno, eu que estou andando nas periferias, estou andando no centro, estou dialogando, né, a partir da entrega da Sabesp, não é isso que eu sinto. Né? Eu sinto um Estado que está largado à mercê da própria sorte, né? Vejo, inclusive, base do próprio governo Tarcísio de Freitas, que reclama, dia sim, dia também, na Alesp, de projetos deles que era prioritário, que não passa, né? Que o Tarcísio não dá gesto nenhum para a sua própria base. Ou seja, então eu tenho muita convicção de que a gente tem uma chance real, histórica, de pela primeira vez na história, eleger um governador de esquerda, eleger o Haddad aqui. Então a luta vai ser grande, nada está dado, mas nós temos um papel fundamental, primeiro, que é desmascarar o Tarcísio de Freitas, a partir do aumento da violência doméstica, a partir do aumento do feminicídio, a partir da entrega da Sabesp, que assim piorou, né? Só ver casos, né, do Jaguaré, de várias comunidades que estão estourando, né? Existe uma falta, inclusive, de um acesso à água que, para nós, não era um problema. Virou problema depois que entregou, que o Tarcísio privatizou a Sabesp. Então, ele está entregando as estatais, os bens públicos, e a gente está olhando isso. Então, eu que estou andando, não percebo isso. Então, nós temos chances reais de, pela primeira vez na história, eleger um governador de esquerda, eleger o Haddad. Agora, deputado, você não acredita que falta empenho do próprio candidato Haddad? Eu digo isso porque ele se afastou, né, já do Ministério da Fazenda, desde que foi anunciada a sua pré-candidatura, e nós temos um governador que eu vou te dizer que está indo, de fato, para a periferia, viu, deputado? Aliás, a senhora deve saber disso, porque ele praticamente se juntou com o prefeito de São Paulo, né, e os dois estão fazendo agenda de prefeitura e de governo nas periferias, e são agendas muito extensas, praticamente uma ou duas por semana. Então o governador Tarcísio, de certa forma, se utilizando até do próprio cargo dele, tem cumprido agendas em parceria com o prefeito de São Paulo, mas que servem à campanha eleitoral. O pré-candidato Haddad, que é do PT, ele tem limitações para fazer essa pré-campanha, e a gente sabe disso, mas talvez ele devesse aparecer mais, tendo em vista que é ele que precisa conquistar eleitores aqui no estado de São Paulo, porque nas pesquisas ele está em desvantagem. Não falta aquele algo a mais de Haddad? Aliás, essa sempre foi uma crítica de alas da esquerda, de que ele é um pouco menos empenhado do que deveria ser em suas campanhas eleitorais. Queria ouvir também a sua avaliação em relação a isso. Vejo que, infelizmente, né, a gente está lidando com uma rede social, um algoritmo que, para nós da esquerda, é muito mais difícil a entrega dos conteúdos. Eu estou acompanhando o nosso pré-candidato Haddad correndo nas agendas, falando dos territórios, falando com a juventude, falando com a periferia. Então, obviamente, né, se você for olhar para o Nunes, um homem que está entregando tudo, né, que é uma prefeitura, inclusive, que é do retrocesso na cidade de São Paulo. Então, eu vejo, obviamente, que o Tarcísio está correndo para lá e para cá, e não é de hoje. Tanto que ele estava correndo para sair presidente. Que ele foi boicotado pela família Bolsonaro, então ele teve que retroceder e entender que o lugar dele seria a sua reeleição aqui no estado de São Paulo. Bom,
o Tarcísio está muito desgastado, né? Porque ele perdeu muito tempo não lutando, lógico, para entregar o Estado de São Paulo para as empresas privadas. E, obviamente, onde eu ando, não sei se é o vídeo que eles fazem ou as pessoas a qual eles têm acesso, que aí mostra e parece, né, para a rede que está tudo certo, mas se você ver até o tom de voz do Tarcísio mudou nos últimos períodos. Ou seja, ele sentiu baque, primeiro, na Secretaria da Mulher, né, que existe, só que com um orçamento de 5 milhões de reais, nem sequer gastaram esse orçamento ainda, né? Isso também mostra o Estado de São Paulo no ranking nacional de violência doméstica. Então, a cada 32 horas acontece um feminicídio no Estado de São Paulo. Ou seja, eu não vejo nenhuma mudança. A segurança pública que ele entrou, né, que ali foi a base, né, foi o ponto forte da campanha do Tarcísio em 2022, para esse ano já não será. Até porque o aumento do feminicídio, a insegurança nas cidades, né, mulheres morrendo, que seja dentro de casa, no trabalho, no transporte público. Ou seja, qual é a entrega, qual que é a marca do governador Tarcísio de Freitas que ele vai poder promover para os próximos períodos? Não existe, eu não avalio isso. Ou seja, as entregas que ele está fazendo, inclusive entregas, várias das entregas que ele está fazendo, são do governo federal e que ele acaba falando que é dele as entregas. Então, a gente está falando de um governo que insiste no mesmo erro, né, que ele cometeu durante esses 3 anos e meio, e que, sinceramente falando, eu que estou dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu sei que no final do dia todo mundo se reúne na mesa, todo mundo vai defender seus próprios interesses, que não é o interesse do povo, né, do Estado de São Paulo. Mas que eu acompanho diariamente são a política, por exemplo, a política de habitação para os policiais. Até agora, nada do governador se manifestar ou indicar quando vai ser essa entrega das moradias para os policiais, né, que é a categoria, a base do governo. Ou seja, eu vejo desgaste na própria base do governador Tarcísio de Freitas, mas que existe essa máquina, né, da Prefeitura de São Paulo, e não só, de outras prefeituras também que estão atuando aí na reeleição do Tarcísio. Agora eu me pergunto, William, e é importante a gente se perguntar aqui, qual que foi a benfeitoria, qual que foi a entrega real do governador Tarcísio de Freitas? Eu ando nas comunidades essas estão sendo regularizadas hoje, ou que está tendo plano de urbanização, porque está vindo do governo federal, comunidades aqui no estado de São Paulo, que está tendo CEP hoje, é porque a indicação da Secretaria Nacional de Periferias, que é do nosso presidente Lula. Então, as entregas que estão sendo feitas, movimentos sociais, essas entregas de habitação, os movimentos sociais não estão sendo contempladas, não estão sendo consultadas, não tem suas indicações colocadas. Ou seja, é mais uma campanha eleitoreira do que, de fato, combater a desigualdade no estado de São Paulo. Então, se ele está tão bem nesse ranking, a gente vai ver isso no decorrer do tempo. A campanha, as pré-campanhas começaram agora também, né? Então, temos uma grande chance de reverter esse quadro e levarmos para o segundo turno. Da esquerda na Assembleia, porque a gente sabe que o número não é favorável, né, para se aprovar projetos de interesse do PT, do PSOL, do PCdoB. A bancada que se elegeu não é suficientemente poderosa e grande para vencer a direita aqui no estado de São Paulo. Então eu quero saber como que a senhora tem atuado para tentar vencer esse grande obstáculo e tentar impor os pontos ligados à sua ideologia, ao seu lado político aqui no estado de São Paulo. Olha, eu estou muito feliz, né? Eu sou uma deputada que eu posso te garantir. Eu tenho mais leis sancionadas que o ex-presidente, né, que fez um desserviço no nosso país, o Bolsonaro. Então, já tenho 3 leis sancionadas, eu atuei ali fortemente, primeiro desmascarando, denunciando, porque a minha atuação, William, ela é nas periferias. Então, eu vou dialogar com as pessoas que vêm do lugar que eu venho. Então, a atuação nossa, primeiro, denunciando a violência doméstica, colocamos ali dentro uma CPI, um pedido de CPI do nosso mandato, para, primeiro, fiscalizar qual que é o investimento de combate à violência doméstica aqui no estado de São Paulo. Então, mirando a Secretaria da Mulher, em defesa do direito das mulheres, e que a gente não conseguiu ainda implantar essa CPI, porque, infelizmente, a gente tem que lidar, nós somos a minoria dentro do espaço legislativo, mas uma pessoa como eu nunca houve na política. Então, se duvidaram que uma nordestina, uma sem-teto, uma mãe solo de 4 filhos, uma mulher preta, iria se curvar ali, não é o que aconteceu. Então, se nós temos hoje um dia estadual
da trabalhadora doméstica, para a gente pensar políticas pautando as trabalhadoras domésticas, foi graças à minha entrada dentro da Assembleia Legislativa. Inclusive, tramitou em regime de urgência, passou e foi sancionado pelo governador, né? Obviamente, os mecanismos que nós queríamos, ele não deixou passar. O protocolo antirracista para as escolas, porque a gente está de saco cheio, cansadas, né, de ver nossos filhos sofrer racismo, de ver nós mesmos, né, não poder circular nos espaços públicos de grande circulação, nem numa farmácia podemos entrar muitas vezes, porque se eu esquecer, né, se qualquer pessoa preta esquecer alguma coisa no supermercado, se vai voltar, a gente já sabe muito bem quais são os olhares ou a perseguição que a gente vai sofrer ali naquele estabelecimento. Ou seja, então, se a gente passou algumas leis, e são leis hoje no estado de São Paulo, foi por causa da minha articulação, né? Então eu consigo conversar bem, independente, né? E constranger também, viu, William? Se tem uma coisa que eu faço muito bem, é constranger. Já que o Tarcísio foi eleito falando da mãe dele, que era empregada doméstica, então nada mais justo que ele garantir e assegurar que mulheres, assim como a mãe dele, também sejam vistas e tenham seus direitos assegurados aqui no estado de São Paulo. Então, a partir dessa minha entrada, conseguimos avançar. Então, eu tenho uma primeira frente parlamentar do trabalho doméstico e cuidados aqui no